eu vou trazer uma palavra aqui a respeito de um dom espiritual que você precisa para você caminhar nessa terra de forma assertiva. Um dom espiritual que a maioria das pessoas que eu conheço não oram por ele, não faz nem questão dele na vida, mas é o dom espiritual que eu aconselho todas as pessoas, alunos, as pessoas que participam da minha jornada, da minha vida, das mentorias, a orar e se posicionar nesse lugar, aonde você clama ao Senhor pelo dom espiritual que a gente vai falar nessa manhã. E eu vou ler 1 Coríntios 12, e fala de dons espirituais, e você pode orar por todos, tá bom? Pode orar por todos. Eu lembro que há muitos anos atrás eu fui batizada com o Espírito Santo e eu orava a Deus: Senhor, eu quero os dons espirituais, eu quero me mover, né, através dos dons espirituais, eu quero viver aí o sobrenatural do Senhor, né? O dom espiritual é a manifestação do Espírito de Deus e em favor da igreja, né? Em favor da igreja, tá? Então vamos lá. A palavra de Deus está em 1 Coríntios 12, tá? E vamos lá. A palavra de Deus diz assim. Coríntios 12. E eu já vou ler do 4. Há diferentes tipos de dom, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E no início fala assim: irmão, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E aí a palavra diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando um bem comum. Pelo Espírito, um é dada a palavra de sabedoria. Pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a fé. Pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Pelo mesmo Espírito, o poder de operar milagres. Pelo mesmo Espírito, profecia. Pelo mesmo Espírito, discernimento de espíritos. E há outro, variedade de língua, e há outro, interpretação de línguas. Aqui fala de 9 dons espirituais. 9. Você pode orar por todo mundo. Eu oro e eu vejo gradativamente a manifestação dos dons em diversos momentos, de diversas maneiras, e que Deus vai manifestando o dom dele, né? Mas entre todos esses dons aqui, né? Dons de sabedoria, dom de fé, dom de curar, dom de maravilha, dom de profetizar, o dom da língua, o dom da interpretação de língua. Entre todos esses dons aqui, a maioria das pessoas já quiseram, vontade de ter esse dom. Então, coloca aqui pra mim, tá? No chat aí, qual dom espiritual você gostaria que Deus usasse a sua vida e você ainda não foi usado nele, tá? Isso aqui fala de crescimento espiritual. Por quê? Paulo está ensinando a igreja que Deus, o Espírito Santo, se manifesta através dos dons espirituais, né? E você pode também ser um canal de Deus nessa terra e se manifestar através dos dons espirituais. Então, uma das coisas que a gente precisa, em primeiro lugar, é buscar o batismo com o Espírito Santo. Senhor, eu quero ser batizada com o Espírito Santo e com fogo. E é diferente, tá?
Então, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Você recebe ali a presença do Espírito Santo. Mas quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você começa a manifestar os dons do Espírito Santo. Olha o tanto de dom aqui, olha. Vamos ver. Ó, dom na palavra, dom de línguas, dom de curar. Isso é o que vocês têm orado. Vamos, tá? Vamos lá. Dom de interpretação de língua, interpretação de línguas e discernimento. Foi quem? Josilene que falou. Dom de interpretação de línguas. Teve uma época que eu achava menos cristã porque não tinha dom de línguas. Não. Entendo que eu só conseguia um dom. Havia 5 anos que eu orava. Fiquei muito frustrada. Eu vou te ajudar, tá bom? Vou te ajudar, mãe de 2. Vou te ajudar nesse processo aí, viu? Eu vou te passar um livro hoje. Me manda no direct um oi. Eu vou te dar o WhatsApp. Você vai me mandar um oi no WhatsApp. Eu vou te mandar um livro em PDF. O que eu vou fazer? Quem tem interesse aí, eu vou fazer melhor. Eu vou passar o site oficial e eles têm o livro em PDF lá, todo mundo pode baixar, tá bom? O livro em PDF. Aí eu vou colocar o site, vou colocar no meu story. E aí vocês vão pegar esse livro para ler. Quem gostar, né? Quem gostaria que Deus derramasse sobre você o dom de línguas, tiver interesse, você vai fazer a leitura desse livro, ele vai te ajudar muito, tá bom? Dom da palavra de sabedoria, dom de línguas, quero esse livro. Vou colocar... Ah, pronto, vou colocar no Telegram. Ô, menina inteligente, Saline. Muito bem. Bora. Tá bom? Nem tava lembrando, Aline. Bora. Só que olha só, por que eu trouxe, né, a questão dos dons espirituais? Porque muitas vezes as pessoas, elas adentram em um lugar onde ela convida Deus para fazer parte da vida delas, né? Jesus, entra na minha vida, né? Esteja aqui comigo, mas ela não permite o agir de Deus, a manifestação de Deus na sua vida. Por quê? Às vezes, queridos, a gente acha que receber Jesus é o fim e não é o começo. A gente acha que quando eu faço uma oração de entrega, e outra pergunta que tem alguém aqui que nunca fez essa oração de entrega, de eu te recebo como Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém aqui? Já responde para mim se tiver. Por quê? Olha o que acontece. Às vezes você convida, né? Você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas aquilo ali é o startar de uma vida espiritual. Ali é um startar do início na presença de Deus. Por quê? Existe uma limpeza nas nossas vidas, na nossa alma, que precisa ser feita. Tem pessoas que recebem Jesus como Senhor e Salvador, mas ele vinha de um lugar de imoralidade, ele vinha de um lugar de prostituição, ele vinha de um lugar onde ele passou por abuso, onde ele passou por traumas, onde ele passou por dores, onde ele passou por processos desafiadores na jornada, na vida deles. E o que acontece? Essas pessoas, elas precisam viver um processo de limpeza, de realmente libertação, aonde gradativamente você vai desconstruindo tudo aquilo que você viveu na sua alma e então você vai construindo um caráter novo em Cristo. Por que muitas pessoas têm crise na presença de Deus? Porque muitas vezes ela aceita Jesus aqui e ela não vive um processo de limpeza, ela não vive um processo de desconstruir para construir novamente, um processo de acompanhamento, onde você gradativamente vai construindo, limpeza da casa, exatamente, limpeza da casa, e você vai construindo na presença de Deus, um caráter firmado em Deus. E passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu ainda estou nessa construção.
Eu ainda estou nesse processo. Eu ainda estou crescendo. Eu ainda estou desenvolvendo. Eu ainda estou em um processo aonde eu não vou. Lá, quando eu vou na igreja, alguém abre a palavra, vou pregar aqui sobre Talita, que ressuscitou a filha de Jairo. Eu não falo assim, eu já sei, já preguei essa palavra, já ouvi essa palavra. Não, sabe o que eu falo? Eis-me aqui, eu quero aprender, eu quero receber a revelação que Deus tem para hoje. Então, você precisa entender essa continuidade do seu crescimento, essa continuidade de transformação. Eu cresço todo dia no espírito, eu cresço todo dia no meu processo da minha alma, na limpeza, na construção, no desenvolvimento. Eu cresço no meu corpo, no cuidado com a minha saúde. Se eu parar hoje com o cuidado da minha saúde, nada do que eu fiz lá atrás vai valer. Eu começo a perder hoje o que eu fiz até aqui. Se eu paro hoje na minha vida emocional de viver esse processo de ressignificação, de limpeza, de construção, de aprendizado, de novas decisões, hoje eu já começo a morrer emocionalmente. Hoje eu já começo a desandar emocionalmente. Se eu paro espiritualmente hoje de ler a palavra, de orar, de buscar o Senhor, hoje eu já começo a morrer espiritualmente, porque o que eu vivi, o que eu li, o que eu fiz, não é para hoje. É igual o maná. O maná descia do céu todo dia, todo dia. E era um maná novo todo dia. Todo dia. Se eles pegassem a mais, dava bicho. Então tem pessoas que acham que eu já fiz alguma coisa, pronto, não preciso fazer nunca mais. Um dia eu fui no encontro com Deus, não preciso ir no encontro nunca mais, porque agora eu já sou o querubim ungido. E é aí que é o tiro no pé. E é aí que as pessoas, elas não vivem o processo e o plano e o projeto que Deus tem para a vida dela. Essa construção, essa continuidade, esse processo onde você vai crescendo a cada dia. Aonde você, como eu li nos provérbios hoje, você é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais até se tornar dia perfeito. Então, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um eterno aprendiz. Eu quero aprender contigo todos os dias. Eu quero crescer contigo todos os dias. Eu quero gerar essa constância. Esse processo, ele precisa ser real na minha vida. E nós lemos aqui a respeito dos dons espirituais. Alguém falou assim, eu achava até que eu era menos crente, porque eu não orava em línguas. Então, às vezes, por falta de discernir as coisas, tá? De discernir cada etapa da nossa vida, eu também já me achei assim. Ou menos amada. Porque Deus usava todo mundo. Usava o povo em visão, em revelação e não sei o que e tal. O povo falava em línguas, o povo interpretava línguas e eu falava, Jesus amado. E a minha vez quando é que chega? E a minha vez quando que chega? Então assim, eu orei para ser batizada com o Espírito Santo. Então se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, ore. Porque o Pai do céu vai ouvir o seu clamor, a sua oração. E Ele vai batizar você com o Espírito Santo, com fogo. Se você ainda não tem essa manifestação dos dons espirituais na sua vida, você vai orar. E Deus vai derramar sobre você dons, para que esses dons que Deus derramar sobre a tua vida, você possa ser um canal de Deus para o corpo de Cristo. Porque o dom espiritual, queridos, não é para mim, os frutos. Dom espiritual, ele não é para mim, ele é para o outro. Eu não tenho a revelação para mim, eu tenho a revelação para o outro. Entende isso? Eu interpreto a língua e é o outro que é abençoado. Mas também Deus pode dar interpretação para a sua própria vida? Pode. Deus pode dar uma visão para a sua própria vida? Pode. Pode dar um sonho para a sua própria vida? Pode. Pode te usar em sabedoria para a sua própria vida? Pode. Mas a gente se edifica mutuamente. A gente vai, trabalhando como se fosse uma engrenagem. Um tem uma visão, um tem um dom
E aí a gente vai trabalhando como se fosse uma engrenagem para que a gente cresça, para que a palavra de Deus seja espalhada por todos os lados, para que vidas sejam salvas, libertas, transformadas, restauradas no Senhor. E eu vi que um monte de gente falou que queria orar em línguas, que queria... E tá tudo bem. E isso é bênção de Deus. E você precisa realmente orar e dizer, Senhor, derrama esse dom sobre a minha vida. Me presenteia. Queridos, o dom espiritual é um presente de Deus. É um presente de Deus, tá? Só que tem um dom espiritual que eu digo para todo mundo que eu conheço. Ore por esse dom espiritual. Sabe por quê? Nós estamos vivendo dias tenebrosos. Estamos vivendo dias tenebrosos. E se você não tiver esse dom espiritual aqui, que eu vou falar agora, você vai ficar perdido em meio aos dias tenebrosos que nós temos vivenciado. E é o dom do discernimento do Espírito. Dom do discernimento do Espírito. A maioria das pessoas que eu conheço no mundo, as que eu conheço, a última coisa no mundo que elas iam pedir a Deus era o dom do discernimento do Espírito. A última coisa. A gente quer visão, revelação, dom de curar, dom de maravilha. Eu mesmo queria, era o dom de maravilha logo. Aquele que você ora e nasce um braço, a pessoa não tem o olho, nasce o olho, sabe? O dom de maravilha é o dom que você ora e multiplica pão, multiplica peixe, o negócio acontece, é um negócio assim, fantástico, poderoso, né? Só que qual o dom que eu preciso que junto comigo você ore para que na sua vida você viva esse dom de uma forma real para você? Sabe por quê? Porque uma pessoa com o dom do discernimento do Espírito, ela vai fazer o que a gente falou ontem. Ela vai conseguir entender as atmosferas. Ela vai conseguir perceber coisas que ninguém está percebendo. Ela discerne. O discernimento do Espírito, queridos, é o que Jesus utilizou. Olha só, olha como é importante o discernimento do Espírito. Quantas pessoas eu já presenciei, infelizmente, que foram enganadas por profeta de mentira, por profeta de caos, por pregação errada. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Por profetada, por conversa fiada. Quantas pessoas enganadas? Um monte. E por quê que essas pessoas foram enganadas? Por conta da falta do discernimento do Espírito. E olha como aconteceu com Jesus. Jesus pergunta, né? Quem os homens dizem que eu sou? Aí um está dizendo que você é Moisés, outro está dizendo que você é... Só que Pedro, ele no meio da conversa, ele fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus que revelou para Pedro, tá? Ele já revelou, ô glória. Só que na mesma hora, queridos, na mesma passagem, ó, fica atento. Na mesma hora e na mesma passagem, Jesus começa a falar da sua morte, do que ia acontecer com ele. Ele ia precisar ser entregue, ele ia precisar sofrer, ele ia precisar morrer. Era o propósito dele, ele estava contando o propósito que o Pai do céu mandou ele fazer. Quando ele está contando o propósito, Pedro entra no meio e fala assim, não, Senhor, o Senhor não vai não. Não, Senhor, não vai acontecer isso com o Senhor não. Ou seja, Pedro indo contra Deus. O mesmo Pedro que alguns minutos atrás teve uma revelação do céu, foi o Pedro que estava dizendo não para o propósito que Deus tinha estabelecido para Jesus. Olha o que Jesus fala. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Jesus fala assim, eu te repreendo, Satanás. Que estava falando através da boca de Pedro. Pedro, há pouquíssimo tempo, estava sendo usado pelo Espírito Santo? Estava. Mas ali, ele estava sendo usado pelo diabo. Então, às vezes, presta atenção aqui.
porque você vai entender o que eu tô falando. Às vezes, tem uma pessoa que ela é uma pessoa muito de Deus, muito de Deus. Essa semana eu tava numa live preciosa, abençoadora, de mulheres que eu acredito, que eu confio, mulheres de Deus, mulheres servas do Senhor, mulheres cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo. Cheias. Mulheres extraordinárias. Mulheres fora do comum. Mulheres que estão caminhando na direção do Espírito. Só que ali na live a mulher começou a falar um monte de coisa muito poderosa, muito espiritual. E de repente, ela começou a falar mal a respeito de uma situação. Ela começou a falar a respeito de uma situação, mal a respeito dessa situação. E na hora, aqui dentro, eu senti o Espírito Santo de Deus começar a dizer, não é por aí não. Não é isso. Então, queridos, a mesma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que é usada pelo Senhor, você precisa ter o dom do discernimento do Espírito, porque nem tudo que aquela pessoa trouxer, falar, dizer. Por isso que a palavra diz, você ouve tudo e você consegue retirar o que realmente é bom. Você consegue discernir para tirar o que é bom. Para tirar o que realmente vai fazer sentido. Porque senão, se você não discernir o que é o que o Senhor está falando, guiando, direcionando, dando orientação, você vai se perder nessa jornada. Porque tem muita água suja, tem muita coisa misturada. E uma das coisas que Satanás tem trabalhado não é na mentira. Não é. Sabe por quê, queridos? Quando eu e você vê uma mentira, a gente grita assim, ó, é mentira. É engano. É obra de Satanás. A gente já grita logo. Só que ele trabalha com as meias verdades. Com as meias verdades. Ele trabalha com um processo sorrateiro. E é por isso que nós precisamos ter o discernimento do Espírito. E quem tem o discernimento do Espírito consegue discernir o que é de Deus, o que é do diabo e o espírito do homem. E essa parte aqui é muito interessante. Porque até eu receber o dom do discernimento do Espírito, eu nunca tinha vivido certas experiências que hoje eu vivo. Tá? Então você precisa discernir. Às vezes tem alguém que está ministrando, falando e tal, em nome de Deus. Só que o ensino daquela pessoa, de alguma forma, por isso, queridos, que a palavra de Deus diz que os que ensinam, eles vão ser cobrados com mais rigor. Os que ensinam os mestres, eles vão ser cobrados com mais rigor. Porque eu posso ensinar para você o que não presta, o que é errado, e você se perder porque você ouviu alguém que estava falando em nome de Deus. E aí você precisa ficar atento ao dom de Deus na tua vida, que é o dom do discernimento. Senhor, derrama sobre mim o dom do discernimento. Me faz entender, perceber as atmosferas, o que está acontecendo. Alguém falou aqui, meu marido ficou extremamente irritado. O diabo vai usar quem está mais perto para gerar todo um caos. E se a gente não conseguir discernir o que está acontecendo, queridos, às vezes a gente não vai conseguir ficar de pé. Então, o dom do discernimento, eu consigo discernir o que é de Deus. O que é de Deus. Jesus falou, você recebeu a revelação, Pedro. Mas daqui a pouco Jesus falou, ei, Pedro, você está ouvindo a voz do diabo. Quieta seu coração aí. Eu te repreendo em nome de Jesus. Tá? Eu consigo discernir o Espírito de Deus, mas eu consigo discernir o que não vem de Deus.
E você precisa ficar atento, porque muitas de vocês estão buscando ouvir uma voz aqui. Aqui, ó. Audível. E na maioria das vezes, Deus vai falar aqui, ó. Com testemunho interior. Às vezes a gente está buscando uma voz audível, mas às vezes, na maioria delas, o Espírito Santo, ele vai falar no testemunho interior. Aquele testemunho interior que fala assim, ó, não vai não, não faz não. E quando você faz, você quebra a cara. Quando você faz, ó, Dai falou aí, ó, essa noite foi muito difícil, brigas, o diabo fez de tudo para eu não continuar o jejum. Exatamente. É fazer você retroceder, é fazer você voltar para o lugar da zona de conforto espiritualmente, tá? É interessante, queridos, presta atenção. Quando você não faz nada, quando você não ora, quando você não jejua, quando você não lê a palavra, quando você não cuida das suas emoções, quando você não cuida da sua saúde, quando você não cuida das suas finanças, quando você não cuida da sua família, ninguém se mete na sua vida. Ninguém dá pitaco. Ninguém vem falar assim, minha irmã, você tá fraca espiritualmente, deixa eu te ajudar. Minha irmã, você tá debilitada emocionalmente, deixa eu te ajudar. Ninguém cuida da sua vida. Agora começa a se mover. Tem os críticos, tem o que quer te parar, tem os que geram guerra pra sua direção. Pra quê? Pra fazer você recuar, tá? Pra fazer você recuar. Então você precisa estar atento. Você precisa estar atento. E um dos dons espirituais, a gente vai orar por todos? Vamos orar por todos. Senhor, batiza pessoas aqui com o Espírito Santo e com fogo. Traz sobre eles os dons espirituais. Mas, Pai, principalmente, fortalece em nós e derrama sobre nós o dom do discernimento. Para que em meio a esse tempo tão tenebroso, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que nós não venhamos nos perder diante das circunstâncias. Que nós possamos discernir as atmosferas, que a gente possa discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Que a gente possa discernir o espírito humano. O que é discernir o espírito humano, queridos? Certa feita, há muitos anos atrás, foi quando eu descobri que Deus tinha me dado o dom do discernimento do Espírito. Uma pessoa foi na minha casa e era uma pessoa, liderança realmente espiritual e tal. E a pessoa, eu lembro até hoje, a pessoa bateu assim no meu ombro. No meu ombro. E falou que tava junto, né? Que estamos junto aí pra Deus usar a sua vida, nananana, aquela coisa toda. E falou um monte de coisa, né, produtiva da boca, né, aqui, ó, com a boca. Só que enquanto aquela pessoa falava, era como se Deus tivesse me dado um raio-x do interior dela, da mente dela. Não me pergunte como, eu não sei como é que funciona isso, sinceramente. Mas era como se Deus tivesse me dado um raio-x da mente dela. Enquanto ela falava com a boca aquilo, dentro dela, ela estava ali remoendo, né? Dizendo assim, eu quero mais é que tudo dê errado na sua vida, sabe? Então, na hora, meio que eu fiquei chocada com o que estava acontecendo, com aquela experiência que eu estava vivendo. Porque ao mesmo tempo que eu ouvia a pessoa falar coisas boas pra mim, na minha direção, eu sentia todos os pensamentos reais que ela tinha dentro dela. E quando aquilo aconteceu, pronto, terminou, a pessoa foi embora da minha casa e tal, beleza. Ele tinha ido até com um amigo, que eu não sei nem quem é amigo, era aquele. Conversou de várias coisas, inclusive conversou até do trabalho que eu faço hoje. Até do trabalho que eu faço hoje. Isso, alguns, ó, bocadinho. Só que aquela experiência me marcou. Aquilo foi tão forte pra mim, aquilo me marcou tanto, que eu fui pra oração. E eu fui pra oração e eu falei, Senhor, o que é isso? Que negócio estranho é esse? Que experiência esquisita é essa? Que negócio
né? O que está acontecendo, né? É verdade, é o que o moço fala, o que, né? Ali dentro, eu comecei a perguntar a Deus o que estava acontecendo, o que era aquele negócio. E aí Deus começou a ministrar ao meu coração que aquilo era o dom do discernimento do Espírito. Porque até então eu achava que o dom do discernimento do Espírito só discernia o que era o Espírito de Deus e o que era o Espírito de Satanás. Eu pensei que o dom do Espírito só discernia isso. Espírito de Deus e Espírito de Satanás. Só que o dom do discernimento do Espírito, ele discerne o caráter humano. Ele discerne o espírito humano. Ele leva você para um lugar, olha só. E um monte de gente aqui já viveu isso. Aonde você tá com uma pessoa, ela tá falando uma coisa pra você, mas você sente que nada daquilo é verdade. Você sabe, parece que é algo que você não consegue explicar, mas você sabe que aquilo ali não tem verdade naquilo ali, que uma hora aquela pessoa vai te dar uma facada por trás, que uma coisa não vai sair bem, que aquela pessoa tá entrando na sua vida, mas não é bênção de Deus, não vai ser bênção. Não vai fluir, não vai funcionar, não é para fazer negócio. Não tem? Você fala assim, não. Aqui dentro tá falando assim, às vezes a pessoa tá fazendo, tá dando uma oportunidade extraordinária, mas você fala assim, meu Deus, aqui dentro tá dizendo assim, não vai, não faça, e vai trazendo aquela revelação. Só que como você não sabe discernir, você se perde, você acha que isso é coisa da minha cabeça. E você não entendeu que era o discernimento do espírito humano, tá? Então, que você possa entender aqui nessa manhã a importância de você discernir o que é de Deus, o que é do diabo e o espírito humano. E que você entre nesse lugar de consciência, entendimento. Para que você possa se conscientizar que tem muitas situações onde as pessoas estão falando em nome de Deus, em nome dele, mas não foi ele que disse, não foi ele que falou, não foi ele que orientou, não foi ele que está conduzindo. E o dom do discernimento do Espírito vai te levar para um lugar de alinhamento. O dom do discernimento do Espírito vai te levar para um lugar seguro. O dom do discernimento do Espírito vai fazer você entender, perceber, compreender coisas que até então você não entendia, você não compreendia, você não estava entendendo. E a partir de agora, no nosso jejum, nós vamos estar orando pelo batismo com o Espírito Santo e pelos dons espirituais na nossa vida, tá bom? Quem aqui nunca teve uma experiência com Deus, que esse realmente 3 últimos meses você possa ter experiências extraordinárias com Deus. Quem nunca foi batizada com o Espírito Santo com fogo, que nesses dias você seja batizada com o Espírito Santo e com fogo. Quem nunca viveu, teve visões, revelações, sonhos proféticos, dons de línguas, quem nunca viu Deus curar através da sua vida, que você comece a orar a Deus, porque Ele vai derramar sobre você dons espirituais. Mas tem um dom que nós vamos orar especificamente, Senhor, traz sobre nós o discernimento do Espírito, para que a gente não se perca no caminho. Traga sobre nós o discernimento do Espírito, para que nós possamos discernir o que é do Senhor, o que não é do Senhor, e para que a gente possa discernir o espírito humano, por onde a gente passar, estejamos atentos, o que é de Deus, o que não é de Deus, e o que é o espírito humano, qual é a estrutura que está por trás disso. E eu creio que nesses dias nós vamos vivenciar experiências extraordinárias em Deus. Eu creio que nesses dias a bênção de Obed-Edom vai nos alcançar. Eu creio que todas as pessoas que estão dentro dessa jornada, desse processo, em nome de Jesus, de verdade,
esses 3 últimos meses do seu ano, eles vão ter mais movimento, mais resultado, mais processos de Deus em tua vida do que você viveu todo o restante aí da jornada de vida que você viveu, no nome de Jesus, tá bom? Alguém perguntou como entrar no jejum. A gente tá fazendo o jejum de Daniel. O jejum você tira tudo aquilo que é de origem animal e você vai comer tudo aquilo que é de origem vegetal, tá bom? Tira tudo que é de origem animal, vai comer tudo que é de origem vegetal. Vai entrar lá no grupo do Telegram, tem todas as orientações do jejum. Posso começar hoje? Pode. A gente está no 4º dia, você vai pegar o seu primeiro dia. Pode começar? Pode. Por quê? Depois que a gente finalizar, você continua até dar 21 dias e não tem problema nenhum. Né? Você continua, você vai assistir a live gravada, você vai lá no grupo e vai pegar a sua tarefa e vai fazer. Quem vai entrar hoje, qual é o meu conselho? Você pegar a tarefa de hoje, não pega de amanhã, depois do não. Pega de hoje, foca na de hoje, cresce na de hoje, desenvolve na de hoje, tá bom? Eu vou mandar lá no Telegram 5 atividades e a próxima oração que está acrescentada aí é o batismo com o Espírito Santo e o derramamento de dons espirituais sobre as nossas vidas durante esse processo, durante esses dias, e que nós possamos ter muitas experiências com o Senhor, tá bom? Então, que bom que vocês estão aqui, ó. Pastora, tomou ômega 3. Não estou tomando. Eu nem tinha pensado nisso, viu, Tati? Muito bom. Ai, Jesus. Ômega 3 é de peixe, né? Muito bom. Lembrando, gente, pra gente finalizar aqui, eu vou orar. Vou orar em nome de Jesus. E lembrando que as inscrições da imersão Transfiguração para São Paulo já estão abertas. Se você é de São Paulo, região, essa imersão ela vai ser um divisor de águas para a tua vida, tá? Você vai viver aí um processo de transformação, de limpeza extraordinário e dentro da imersão a gente tem muito depoimento poderoso, onde as pessoas, elas crescem, aprendem. Em 2 dias, eu tenho uma mulher, ela já tinha feito muito treinamento, muitos treinamentos mesmo, com os melhores. Aí ela foi pra imersão e ela falou assim, olha, eu vivi 40 anos nessa imersão, 40 anos nessa imersão. E isso é muito precioso, né? Então é uma virada de chave, é um processo de desbloqueio emocional, de cura na alma, é um processo de alto impacto emocional. Então, nesses 2 dias, você vai viver experiências muito profundas, você vai realmente virar aí chaves para a tua vida e que talvez, né, você passou uma vida inteira buscando mudanças fora e você precisa de uma limpeza dentro, tá? E tem pessoas que acham que eu não preciso porque eu já sou espiritualmente crescida, ampliada, desenvolvida. Só para você ter ideia, todos os anos eu, Sumaí, vou em pelo menos 5 eventos diferentes de crescimento, de capacitação, de ampliação de consciência, de alto impacto. Todos os anos eu invisto em mim. Porque lembra, eu continuo crescendo. É discernir, eu continuo crescendo. E os lugares que eu quero ir, para onde eu quero chegar, eu preciso crescer, tá? Eliana falando, vamos fazer em Santa Catarina. Rapaz, eu tenho uns convites aí, viu? Pra poder fazer até com uma amiga minha que é treinadora. Nem sei se ela tá aqui na live. Ela é do Sul, não sei se é de Santa Catarina. Mas quem sabe, vamos ver aí. Ano que vem, né? Que esse ano minha agenda já chegou. Já deu. Já chegou aí no limite a agenda. Eu tive até que desmarcar a agenda. BH também. Gente, bora pra São Paulo. Para de graça. Bora organizar pra ir pra São Paulo, viu, Dai? Bora pra São Paulo. Bora, Eliana, pra São Paulo. Vamos organizar aí pra vocês estarem em São Paulo. Olha aí, minha amiga do Sul. Minha amiga que fala leite quente. Coisa linda.
Amiga, vamos fazer um treinamento. Amiga, qual é o lugar que você mora mesmo? Me fale aí. Vamos fazer o treinamento ano que vem aí no Sul. Vamos marcar mesmo. Vamos organizar isso. Eu já vou colocar na minha agenda, viu? A gente organizar isso. Em nome de Jesus. Vem pra Salvador. Para de graça, Nana. Bora pra São Paulo. Bora pra São Paulo. Vamos pra São Paulo. De Salvador pra São Paulo é um pulo, ó. Porto Alegre! Gente, ó, eu vou dizer pra você. Esse povo do Sul é bonito, não é? Gente, é um povo assim... E eles são muito chiques, esse povo. Essa minha amiga, então, essa é bonita. Bonita e um coração desse tamanho, assim. Gente, tamo junto, tá bom? Balneário Camboriú, é riqueza pura. Riqueza pura. Eita! Será 4 e 5 de novembro, Nana. Bora? Nana, eu vou dizer pra você, filha. Olha, pensa que o negócio vai ser power. Meu Deus do céu. Gente, eu fico tentando achar palavras para falar da imersão. A única palavra que eu realmente consigo entender que a imersão é violenta. É um treinamento violentíssimo. Violentíssimo. O nível de transformação que eu vejo acontecer dentro da imersão, Sumaí, eu já fui em todos os treinamentos que você... Pode falar treinamento aí que eu já fui. Pode falar, fulano, já fui, fulano, já fui. Olha, eu vou dizer pra você, o nosso treinamento é muito precioso. Muito, 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 muito. Bora. São Paulo, 4 e 5 de novembro, em Alphaville, lá no Shopping Tamboré. Bora. Então, meu povo, beijo no coração de vocês. Vou mandar as atividades agora. Oremos. Senhor, nós oramos, queremos te agradecer por mais uma manhã. Obrigado pela tua presença, pela tua direção. E que o Senhor derrame sobre nós dons espirituais, principalmente, Senhor, o dom do discernimento do Espírito, para que nós possamos discernir. E em meio a tantas vozes, Senhor, nós não venhamos nos perder do plano, do projeto e do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nessa manhã o Senhor possa batizar com o fogo do teu Espírito. E que muitas vidas aqui sejam impactadas pela tua presença no nome de Jesus. Amém, amém.